Rick and Morty. Mano, como eu simplesmente amo essa série. Cara, tudo nela, tudo me agrada. Desde animação, roteiro, personagem e etc. Mas bem, todo mundo aqui tem que concordar que esse desenho é simplesmente perfeito. Porém, não há nada aqui que eu fale que você já não tem um vídeo em outro canal, em outro lugar. Então por isso, eu quero reservar esse espaço para falar do episódio mais genial de Rick and Morty que eu já vi até agora. Um dos mais engraçados, na minha opinião, e o que teve uma das melhores críticas, também na minha opinião, claro. Então vamos para o vídeo. Bem, o episódio em questão é o 8º da 4ª temporada. O episódio começa com o Rick e Morty chegando até um galpão com a sua nave, normal, de praxe. Quando eles aterrissam, Rick diz a seu neto que eles apenas vão efetuar uma troca e que aquilo não é uma aventura e tudo mais. Além disso, ele também diz a Morty que se algo der errado, é para Morty pular em um tanque de ácido falso. O garoto no começo parece meio confuso, sem entender, porém segue o plano do seu avô. Quando eles entram no galpão, ambos se encontram com um grupo de aliens com que eles vão fazer a troca. Morty então vai de encontro com um desses aliens e ao chegar perto dele, ambos efetuam a troca. Porém, após efetuar a troca, os ETs falam que os cristais são falsos e depois disso eles puxam 2 armas espaciais. Então, de forma sátira, Rick se rende e logo depois se joga em um tanque de ácido, que no caso era o tanque de ácido falso junto com o seu neto. Os aliens ficam perplexos pelo fato de eles terem se suicidado, porém os ETs não vão embora e ficam lá conversando até que Morty se irrita para um cacete e atira em um deles, e logo depois Rick atira nos outros 2. Porém, após esse acontecimento, o garoto se irrita com seu avô, mas nada acontece até então, até que eles chegam em casa e acabam discutindo pelo fato de Rick ter tido uma ideia horrível, além dele nunca ouvir as ideias de Morty. Então, no meio da discussão, o Rick decide fazer uma invenção baseada em uma ideia do garoto, que é de criar um sistema de save point na vida real. Para quem não sabe, Save Point é uma ferramenta dos jogos onde você pode salvar seu progresso no jogo e ao toque de um botão você pode voltar para o Save Point anterior e refazer tudo de uma maneira diferente. O Rick, com toda a sua inteligência, cria um mecanismo de Save Point na vida real e entrega ele ao seu neto. E nesse ponto do episódio é só o Morty fazendo várias coisas e logo em seguida ele as repete de forma diferente. E tudo ia normalmente, até que em um momento do episódio o garoto acaba conhecendo uma outra garota que ele acaba namorando. E em uma das cenas eles vão em uma viagem, porém o avião onde eles estavam cai em um local muito frio, então eles são obrigados a sobreviver até o resgate chegar. E em um desses momentos, Morty acaba desmaiando, mas logo depois ele é resgatado e tudo volta ao normal. Até que em um momento, onde a família está toda reunida, o pai de Morty acaba clicando no aparelho de save, que faz com que o garoto volte a partir da cena em que ele conheceu sua namorada. E aí começa uma cena, cara, extremamente engraçada. Logo depois disso, Mauro vai até seu avô e diz a seguinte frase: Como tá aí? Olha, foi divertido, Rick. Foi bem divertido. Eu diria que o bagulho foi bem louco, mas acho que você inventou uma liçãozinha pra mim ao longo do caminho. Viver sem consequências é ótimo, mas aí eu comecei a pensar: pra que é que eu tô vivendo? Por que tô construindo? Se eu sempre olhar pra trás, nunca vou olhar pra frente. E isso me atingiu. Somos quem somos por causa das consequências. Não dá pra viver sem as consequências. Sacou? Deu pra pegar? Logo depois disso, Rick diz ao seu neto que para ele voltar nos últimos saves que ele salvou, o garoto matava indiretamente outros Mortys e após revelar isso, Rick faz seu neto dizer que suas ideias são boas. Assim, ele clica lá em um botão de uma máquina e todos os outros Mortys são revividos. Bem, o episódio, cara, eu achei genial.
tá ligado? E, mano, não tenho muitas palavras pra fazer de tão genial com este episódio. Porém, uma coisa que eu vim adentrar nesse episódio é o fato do Mauro poder regredir pro passado e corrigir seus erros, entende? Quase que imediatamente. E isso me faz perceber a seguinte coisa: e se a gente tivesse uma máquina de save na vida real e pudesse corrigir nossos erros? Aí, nesses meus pensamentos, eu percebi, cara, ter uma máquina que nos permita regredir do passado, quase que uma máquina do tempo, no caso, pra gente corrigir nossos erros, é uma coisa muito superficial. Porque se você para pensar, primeiro que você não aprende. Porque quando você erra, você vai aprendendo. E se você não erra, você simplesmente não aprende. E segundo, você tem que parar pra pensar que qualquer relação que você tenha com alguma pessoa vai ser muito superficial. Como a relação do Mori com aquela garota, onde ele a namora, porém, se você notar, é muito superficial. Porque ele pode fazer de tudo para dar certo com ela, fazer as escolhas certas e fazer que tudo dê certo, entende? Ou seja, você tá vivendo em um mundo muito superficial. E é isso que tá vindo na minha cabeça, porque, mano, se você parar a pensar, é a superficialidade, cara. Tá ligado? E qual é a graça de tu viver um mundo onde simplesmente tudo que você quer acontece, tá ligado? Se eu quero ganhar uma coisa, eu posso conversar com minha mãe, com meu pai, até onde eles comprarem, posso mudar minha abordagem, posso fazer qualquer coisa. E eu, se eu quiser, sei lá, fazer uma coisa mal intencionada, sem receber culpa, eu posso voltar no tempo, entende? Por isso que esse sistema de save vem na minha cabeça e eu falo, cara, não daria certo na vida real, tá ligado? E também é meio impossível dessa na vida real. Mas isso me faz perceber que nem o Mori disse antes: viver sem consequência é como não estar vivo, praticamente, tá ligado? Porque qual é a lógica de você viver sem suas consequências, entende? É como se você tivesse apenas um game que tudo que você faz é certo, tá ligado? Não há errado. E, bem, mano, é isso. E muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Deu um trabalhão. Então, se gostar, se inscreve, dá like. Valeu, falou e tchau.